pregai o evangelho a toda criatura, como está em Marcos 16. É isso que vem à nossa cabeça com respeito à grande comissão. A gente perde de vista o principal dela, que é, ela só é possível porque Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Né? Então, essa frase é importante e ela ela modifica o nosso entendimento de missão porque ela traz o fundamento que possibilita a nossa missão. Por isso que o versículo 19 fala, ide portanto. Esse portanto é importante. À luz da vitória de Cristo, então, ide fazer discípulos. Então eu não quero que esse verso, essa frase do verso 18 passe batido outras vezes. Quero que todas as vezes que você pensar em grande comissão, você fala assim, gente, a comissão ela é, na prática, impossível. Não é? Lembra que eu disse, imagina Jesus falando a 11 discípulos, depois algumas poucas centenas no começo do livro de Atos, dizendo assim, tem o mundo inteiro. Agora prega o evangelho e faz discípulos no mundo inteiro. Isso seria assim louco se alguém chegasse para a sua igreja local e dissesse, só tem a sua. 7 bilhões e pouco de pessoas. Vamos lá? Parece loucura, parece impossível. E é. Ainda mais quando tem tanta gente inimiga de Cristo, indisposta para com Cristo. Mas o que eu falei se você lembra que quem está do seu lado é aquele que venceu a morte, aquele que é vitorioso, então a missão se torna possível. Então toda a autoridade me foi dada no céu e na terra é muito importante. E eu não quero mais que você pense em missões sem lembrar da vitória de Cristo, do fundamento dela, tá? E eu disse no finalzinho que nossa missão não tem tanto a ver com o que a gente faz por Cristo. Como se Jesus Cristo fizesse coisas lindas por nós, agora é a nossa vez, é a nossa parte. A gente está muito mal acostumado a uma teologia ruim, que dá a impressão de que Jesus e nós estamos num time. E assim, ele faz a jogada bonita, mas no final ele rola a bola para você fazer o gol. Eu estou usando essa linguagem porque a gente fala de fazer a nossa parte. Como se Deus fizesse a dele e agora deixasse para você fazer a sua. E esse é um entendimento muito ruim. Porque até quando a Bíblia fala de coisas que nós temos que fazer, como por exemplo, desenvolver a nossa salvação, é ordem que a Bíblia dá para você e para mim. Mas no verso seguinte, Paulo explica aos Filipenses assim, mas Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Até para fazer o que você tem que fazer, você precisa dele. E é isso que a gente precisa lembrar acerca de missão também. Tá? Então missão não tem tanto a ver com o que a gente faz por Cristo, tem mais a ver com anunciar o que ele fez por nós. É disso que a gente falou ontem, tá? Nós somos anunciadores da sua vitória e de sua atual autoridade. Agora, à luz disso, não significa que a gente não tenha imperativos na Bíblia. Eu não quero dar a impressão, com a mensagem de ontem, de que, então, quer dizer então, que agora a gente só descansa, cruza os braços de Jesus, é só vitória. Agora Jesus é que conduz. Não é verdade que a Bíblia não tenha imperativos, ordens para nós. É claro que ela as tem. E eu quero que a gente fale de imperativos hoje, porque o verso 19 que a gente vai focar hoje trabalha isso. Então vamos ler o texto novamente, versos 18, 19 e 20, Mateus 28, versos 18, 19 e 20, e a gente vai focar no início do verso 19. Você vê que eu estou fazendo devagarzinho, ontem foi só o finalzinho, 18, não é? Primeira frase de Jesus. Agora a gente vai trabalhar só o comecinho do 19, a primeira parte do 19. Mas vamos ler o texto inteiro. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, se ontem nós falamos sobre toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, hoje a gente vai falar sobre ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Só. Porque tem bastante coisa aqui. Duas coisas que eu destaco inicialmente, que a gente vai trabalhar ao longo dessa manhã, é que essa missão é bastante ampla em seu efeito. Existe algo impressionante que eu quero destacar a você sobre o fazer discípulo de todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações. Existe algo aqui extraordinário, tremendo, que a gente precisa destacar acerca do alcance da vitória de Cristo, da amplitude do seu efeito, tá? E também profunda,
profunda na sua intenção. Fazer discípulos não é coisa fácil, é coisa difícil. Ela exige mudança radical nas pessoas. Então, tem impacto profundo, tem uma intenção profunda. Não é só gente apreciadora de Jesus, não é gente que acha Jesus legal, ou gente que é fã de Jesus. Tem a ver com fazer discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Então, é uma missão que é ampla em seu efeito e profunda em sua intenção. Eu vou falar de 3 coisas aqui que vai nortear todo o nosso tempo juntos, tá? Primeiro eu quero falar sobre a dinâmica da missão. A dinâmica da missão. Depois a gente vai falar da postura que a gente tem na hora de fazer missões. E depois vamos falar sobre o alvo. E o alvo, que é onde eu quero chegar, eu só vou começar. Amanhã eu vou destrinchar mais sobre o alvo, sobre como é que nós cumprimos o alvo da missão, tá? Então vamos começar com a dinâmica, que é o que significa ide, portanto, e fazer discípulos. Essa ideia de movimento, esse ir. Se você é como eu, e eu imagino que vários de vocês têm uma história parecida com a minha, nós estamos na igreja há bastante tempo e a gente se refere ao id como uma coisa que tem um pacote de ideias. Que só nós evangélicos entendemos. Se alguém chega na igreja e fala assim, só fala do id, que é esse negócio do id? Né? Você já viu a gente conversar? A gente tem um evangeliquez muito interessante. Fala assim, irmã, é o id, né, irmã? Porque você já falou um monte, com 3 letrinhas. É o id, irmã. Tem que cumprir o id. Para nós o id, assim, é um monte de coisa. A cultura evangélica traz essa ideia de que id envolve missões, né? É legal, uma série de coisas sobre evangelização, sobre alcançar pessoas, sobre enviar missionários para outros países. Uma série de coisas está envolvida na nossa cultura do id. Mas eu queria dizer algumas coisas sobre esse id para a gente aprender. Primeiro alguns estudiosos têm sabiamente destacado que o verbo ir, ele está subordinado ao fazer discípulos. Na verdade, o imperativo mais importante de todo o nosso texto é fazer discípulos. E que existem outros imperativos que no grego, eles são traduzidos como imperativos, mas no grego, às vezes eles ganham forma de particípios, que são subordinados. Então, quando o texto fala assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. Então veja que tem outros 2 verbos, batizando e ensinando. Batizando, ensinando e ide são verbos subordinados ao fazer discípulos. Então, em termos de gramática grega, se te perguntassem, você lendo o grego, te perguntasse, qual é a principal coisa a fazer aqui? Fazer discípulos. Como é que a gente faz isso? Indo, batizando, ensinando. É mais ou menos assim que funciona a estrutura do texto, tá? Se é um verbo subordinado, isso significa que a gente tem que dar mais ênfase ao fazer discípulos do que ao id. Digamos, quer ver um entendimento errado? Seria assim, tenho feito discípulos, tenho trabalhado lá na igreja. É uma pena, irmão, está trabalhando só aqui, e o id? Como se o id fosse, eu preciso atravessar mares, eu preciso estar em outro lugar para eu estar cumprindo a missão do Senhor. Esse é um entendimento equivocado. A ideia não é a mudança geográfica como ênfase principal. Embora exista elementos geográficos que eu vou falar daqui a pouco, mas a ênfase principal não é a mudança geográfica. Você pode ir e não fazer discípulos, não é? A ênfase principal é não fazer discípulos, enquanto você vai, à medida que você vai. Inclusive alguns traduzem desse jeito. À medida que você vai, ou indo, fazer discípulos. No entanto, a gente não pode minimizar a importância de ir. Por quê? Por causa do contexto de todas as nações. Existe alguma coisa aqui interessante que Jesus está ensinando, que vai ficar mais claro no livro de Atos. E a gente vai estudar o comecinho de Atos no final da semana. Mas até lá, lembra, existe uma mudança de paradigma na cabeça dos discípulos. Para eles é estranho o que Jesus vai dizer. Então eu quero enfatizar a importância do ir como o atravessar barreiras culturais e, em alguns casos, geográficas mesmo, tá? Por quê? Porque existe uma mudança de ênfase, indo de um particularismo para um universalismo. Deixa eu explicar o que isso significa.
indo de focar em uma nação, Israel, para abranger as nações. Essa mudança, ela é estranha para os discípulos num primeiro momento. Ela é estranha. Tanto é que Jesus falou coisas que são estranhas para você hoje, mas para os discípulos não era. Por exemplo, quando aquela mulher que queria a bênção de Jesus chegou para que ela fosse curada, Jesus falou assim: eu vim para os da casa de Israel. A mulher cananeia estava pedindo ajuda. E ele falou: eu vim para os da casa de Israel. Quem lê esse texto fala assim: nossa, Jesus, precisava? Né? Tá! Depois que deu uma catracada assim na mulher, né? E elas, muito humildemente, fala assim: eu sei que o pão não é para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos ficam atrás da mesa, assim, ao redor da mesa, procurando as migalhas. Tudo que eu quero, Jesus, é migalha, eu me satisfaço com a migalha. E aí Jesus fala: uau, não tem fé em Israel assim, ó. Né? Tá? Agora, o que está acontecendo? O próprio Jesus está começando essa mudança de dinâmica. Embora ele tenha ficado prioritariamente em Israel, ele sai de Israel algumas vezes. Ele vai para Decápolis 2 vezes. E é interessante a história de Decápolis, porque na primeira vez é aquela história do Gerazeno endemoniado. Parece assim filme do Exorcista. Se você lê o texto e presta atenção nos detalhes, é meio assim assustador. Um cara que andava sem roupa, correntes, sepulcro, se cortava. Você fala assim: meu Deus, distância, não é? Um cara desse, você quer distância. Ele era cativo de uma vida sofrida e cheia do inimigo. Tanto é que quando Jesus chega para ele, fala: não é um demônio, é uma legião. Tá? Então, esse é o exemplo de alguém que está cativo de uma forma assustadora, com uma força avassaladora. E, no entanto, Jesus chega e liberta esse homem, e agora ele é são, e agora as pessoas olham para ele e falam: que esse cara? Era aquele lá do cemitério. E ele quer ir com Jesus. E Jesus não deixa. Ô Jesus, outra de Jesus assim, que você fala: Jesus, o menino gosta de você, Jesus. Tudo que ele quer é te seguir, o negócio não é fazer discípulo. Mas Jesus não deixa. E fala para ele ficar ali. Curiosamente, no Evangelho de Marcos, 2 capítulos depois, do 5 para o 7, Jesus volta para aquela região. Eu não sei se você lembra dos detalhes da história. Jesus é expulso de lá, por causa dos problemas econômicos, não é? Muitos porcos morrem naquele milagre. Quando Jesus volta 2 capítulos depois, ele é recebido por uma multidão de pessoas que está louca para ver Jesus. Como é que ele é chutado da primeira vez? 2 capítulos depois, ele é recebido com festa de bem-vindo. Olha o papel desse jovem, desse homem, ter ficado lá. Então Jesus começa a ensiná-los a mudança de dinâmica. Se eles estavam mais focados na sua nação e tinham contato com nações, e quando as nações os visitavam, eles deviam falar desse Deus, existe uma mudança, uma internacionalização. Deixa eu explicar isso um pouco melhor para que não paire dúvida. Não é que Deus não quisesse salvar gente de outras nações no Antigo Testamento. Pelo contrário, Deus deixa isso bem claro desde Gênesis. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, não é? Para Abraão. Fica muito claro, nós mencionamos esse texto ontem, fica muito claro a ideia de que outros povos seriam abençoados em contato com Israel. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não há um ímpeto para ir até eles, tanto quanto para trazê-los para Jerusalém, no Antigo Testamento. É interessante isso. Há mais orientações sobre como é que eles viriam para Jerusalém, para adorar em Jerusalém. Tanto é que as profecias todas falam de nações vindo a Jerusalém. A cabeça do povo judeu era de que tudo aconteceria em Jerusalém. Jerusalém era o centro do mundo. Por isso que quando a Babilônia destruiu Jerusalém, foi o maior choque da história de Judá. Ninguém imaginava que a cidade santa, que o lugar que tinha o templo do Senhor, seria destruída. Um profeta escreveu um livro só por causa disso, chamado Lamentações. Porque Jerusalém tinha sido destruída. Então, a ideia é que
tudo que eles pensavam que Israel seria essa glória de nação e as nações todas viriam para ela, se foi. Por quê? Porque depois do cativeiro babilônico não teve tempo em que Israel prosperou. Eles até voltaram para a terra deles, mas nunca foi mais uma grande nação. Nunca mais teve dias de Davi e Salomão, não teve mais. Essa era a grande tristeza do israelita. Ele falava, templo bom era o de Salomão, viu? Ô templaço! Né? Aqui, não, quando é construído um novo templo nos dias, lá, Esdras narra essa história, né? Nos dias do profeta Zacarias, do profeta Ageu, os mais antigos choram. Não de alegria, choram de tristeza, porque eles falam, meu Deus, que coisica de nada perto de Salomão. Então assim, os dias de glória na história da monarquia de Israel foi Davi e Salomão. Depois disso não teve dia de glória. Foi decadência. Então quando Jesus Cristo chega como Messias, você consegue entender qual é a expectativa que eles têm do Messias? Dá para entender por que eles esperam um Messias político? Porque Israel não ia bem, já tinha muito tempo. Mas os profetas falavam que o Messias ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia fazer aquilo. Então eles estavam esperando que o Messias chegar e ia botar a casa em ordem, botar as nações debaixo dos pés e Israel ia ser a nação número 1, primeiro mundo. Era o que eles esperavam, era o anseio deles. E muitas vezes é o nosso anseio. A gente também quer redenções sociopolíticas, muitas vezes. Em alguns casos, mais do que religiosa, o que é triste. Nossos anseios, às vezes, são por essas coisas. Né? E aí, o que acontece? Há uma mudança de paradigma. Por quê? Porque agora, ao invés das pessoas virem para Jerusalém, no começo de Atos, como a gente vai ver no final da semana, é a partir de Jerusalém para outros lugares. Tanto é que em Atos, Jerusalém perde força. A tão amada Jerusalém, por parte dos judeus, vira uma igrejinha tão pobre e tão raquítica, e não se ofenda se ouvir essas coisas. É que ela se tornou a expressão de que o povo de Deus era muito maior agora. Abrangia outras nações. Paulo teve que sair fazendo coleta para abençoar a cidade, a igreja de Jerusalém. Ela se tornou raquítica. Só que teve um momento, inclusive, que a dispersão fez com que todos os cristãos saíssem de Jerusalém, só ficassem os apóstolos. Por quê? Olha que interessante. Porque a fé cristã nunca teria uma cidade semelhante a Meca. A fé cristã nunca foi feita para ser localizada apenas em um local, isto é, uma cidade. Por isso que nós não somos nem de Roma, nem de Meca, nem de Jerusalém. Nós somos uma nação sem fronteiras. Um povo sem barreiras geográficas. E isso é uma coisa interessante. Nossa mentalidade precisa mudar. Por quê? Porque é isso que vai acontecer na cabeça dos discípulos. No primeiro momento eles estranham, é lógico que eles estranham. Eu vou te contar uma história bem comum que você conhece, mas que às vezes a gente perde de considerar esse detalhe. Quando Deus pede para Jonas ir para Nínive, a gente está acostumado a mostrar que foi um profeta desobediente, que não queria pregar o evangelho aos ninivitas. No entanto, o que a gente perde de vista, que é importante você considerar, é que o que Deus pediu para Jonas é altamente novo. Totalmente inovador. Você não encontra profetas indo às outras nações para pregar o evangelho no Antigo Testamento. Isso não é algo comum. Então não é que Deus está pedindo uma coisa para Jonas e você fala assim, mas que picareta esse Jonas, hein? Nossa, cadê o ID, Jonas? Calma, não tinha chegado o ID ainda, é 700 anos depois que vem, tá? Quase 800 anos depois que vem o tal do ID. Então entenda isso, era uma mudança, era radicalmente diferente. Para Jonas não só existe o elemento de inimigo, de indisposição, é verdade, existem reações pecaminosas ali, eu não estou negando isso. O que eu estou dizendo é que, além disso, existe algo totalmente novo acontecendo. Você não vê na Escritura profeta Oséias indo para outra nação, profeta Amós indo para outra nação. Então, é muito estranha a ideia de que alguém tem que sair e ir para outro lugar e falar do juízo de Deus e ver arrependimento e salvação. Muito estranho. Não é que não haviam convertidos de outras nações, mas quando eles eram convertidos, eles se tornavam prosélitos.
e aí eles aderiam a costumes e aspectos da cultura judaica. Lembra de Eliseu, quando ele cura Naamã? Naamã vai voltar para a sua terra e infelizmente ele não pode levar consigo o templo. Ele não pode levar consigo a adoração em Jerusalém. Ele não pode levar consigo o culto verdadeiro ao Deus verdadeiro. Então ele leva um pouquinho de terra para lá. E ele diz assim, vai acontecer, profeta, de que eu sirvo um senhor que é um senhor político. E ele adora outro Deus. Eu vou entrar num templo e ele vai se curvar e eu vou ter que me curvar com ele. Faz parte do meu papel como servo dele. Que Deus me perdoe. Eu não estou adorando outro Deus. E aí Eliseu fala assim, vai em paz. Vai em paz. Olha como o contexto era diferente. Ele não podia abrir uma filial, né, da Catedral de Jerusalém. Não dá. Entenda como a cabeça é outra. Você precisa entender que o que os discípulos estavam acostumados é com as histórias do Antigo Testamento. Todo mundo vai para Jerusalém. Ninguém abre uma plantação. Ninguém faz uma filial no outro lugar. Não existe essa mentalidade. Isso é inovador. Então, quando Jesus fala, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, é estranho para eles. É uma mudança de dinâmica, mas é o cumprimento de uma promessa. Então, eu estou falando um pouco da história da redenção, que tem a ver com o que a gente falou ontem, para você entender como a compreensão de certas partes da Escritura ajuda a gente a entender o que Jesus está ensinando e qual é a mudança de paradigma. Então vamos lá. Por que agora, ao invés de nações virem para Jerusalém, Deus faz com que Jerusalém deixe de ser o centro e agora existe um êxodo, né? Existe uma saída para fora. Existe um princípio teológico interessante aqui que precisa ser enfatizado, que é a ideia de que o pastor vai em busca do perdido. O conceito de pastor e de ovelha já estava presente na cabeça do judeu. Ele estava acostumado com essa cultura de animais, de pastoreio, né? De pecuária, de vida agrícola. Ele está acostumado com isso. Ele sabe o que é levar a ovelha para pastos verdejantes. Só que existe um princípio agora que é diferente. De que o padrão vai ser, eu não espero as ovelhas virem, eu vou atrás delas. Ir buscar o perdido. E veja que Deus já antecipou isso no Antigo Testamento, mas de outra forma. Veja por quê. Deus sempre enviou profetas e apóstolos para atingir o que ele queria que ouvissem. Isso é, aqueles que ele queria que ouvissem o alerta. Deus sempre fez isso. Então a ideia de enviar profetas, enviar apóstolos, o apóstolo significa enviado. É isso que a palavra significa. A ideia de que Deus envia é sinal de que Deus está ensinando um princípio. De que missões têm a ver com ir atrás do perdido. Tá? Não é esperar que ele venha, é ir atrás do perdido. Então, isso aqui é importante que a gente aprenda. Primeiro porque o próprio Cristo, a própria missão de Cristo já foi isso. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, deu o seu Filho, enviou o seu Filho. Ele é enviado. Tá? João 3,17 fala que ele foi enviado como luz para as nações, é isso que vai ser cumprido, não é? Então, o ponto que eu quero destacar aqui é de que essa ideia de alcançar as nações já era prevista no Antigo Testamento, mas Deus vai mudar a maneira de ensinar como é que ela é alcançada. E isso é uma mudança de paradigma, e toda mudança de paradigma é difícil. E eu tenho a impressão que nós também temos que passar por uma mudança de paradigma, que não é fácil, mas eu acho que é importante para a saúde das nossas igrejas e para a gente, de fato, entender o que é fazer missões. E a mudança de paradigma que eu quero propor aqui é que nós estamos muito acostumados a uma cultura de ativismo eclesiástico. Igreja boa tem programação. É assim. Na cabeça de muitos de nós, igreja boa tem programação. Tem programação para os adolescentes, programação para os jovens, programação para as crianças, para os casados, para os descasados, para os solteiros. Assim, aí você fala, uau, que legal, tem ministério para tudo isso. Tem. Aí você fala, igrejaça. Porque nós estamos acostumados a pensar nas pessoas indo. Não é? O
que a gente não está tão habituado a fazer? Não são muitos de nós que fazem. Ir atrás do perdido. Isso não é uma coisa que a gente é muito treinado a fazer. A gente está pensando sempre em igreja que tem uma ótima estrutura para você abrigar quem vem. Mas o que a gente não está habituado a fazer, tanto é que, olha que interessante, tanto é que a gente faz na igreja, quando a gente quer dizer que a nossa igreja é preocupada com missões, a gente fala assim, a gente faz culto evangelístico. Pensando que a ideia é trazer as pessoas para serem evangelizadas aqui. Quando eu creio que o mais saudável seria nós entendermos que a igreja foi feita para focar em adoração e em treinar os seus membros a irem atrás do perdido. Você quer fazer evangelização? Você faz fora. Não é que dentro não haja pregação do evangelho. Sempre tem que ter pregação do evangelho. Mas é para treinar pessoas a serem melhores adoradores do Senhor. Treinarem pessoas a serem mais amantes do próximo. E zelosos por achar o perdido. E trazê-lo. É para isso que serve a igreja. Ela serve para nos fazer conhecer melhor o Senhor e nos equipar melhor para amar o próximo. Os 2 grandes mandamentos. Amar a Deus, amar ao próximo. Conhecer melhor o Senhor e adorá-lo como convém e nos equipar para que a gente sirva o próximo, alcance o perdido. Então, o que eu estou destacando aqui é a importância de a gente fazer parte dessa dinâmica de ir atrás do perdido. Eu gostaria, não é que seja errado, por favor, não fica triste comigo aqui do que eu vou falar, mas não é que é errado você só convidar a pessoa para ir para a igreja, mas tinha que ser muito mais do que isso. Quando a gente acha que você já fez muito em dar um passo de convidar alguém para ir para a sua igreja, para programação especial, para cantata, para, sei lá, para o culto evangelístico, para a programação X, Y, Z, não importa, você ainda está pensando numa mentalidade de que as missões vão ser feitas aqui dentro. E não é que Deus não possa transformar pessoas aqui dentro. Ele fez isso no passado. E eu creio que Ele continua fazendo. Mas existe uma centralização que eu acho que não é saudável. Quando a gente esquece de olhar para fora. Quando a gente esquece de estar lá fora. E ganhar as pessoas lá fora. Mediante nossas conversas, nossos jantares, nossos encontros, nosso tempo de trabalho, nosso tempo de estudo. A dinâmica de ir, então, incorpora a beleza do nosso Deus em buscar. E é isso que eu gostaria que a gente pensasse. A importância de entender o ir, não só para fazer missões transculturais, que também incorpora o ir, mas de que a nossa mentalidade é de que Deus nos envia para vários lugares e nós estamos espalhados para que a gente aprenda a ir atrás do perdido. Quer ver um exemplo bonito de pastoreio? É quando você está sempre atento a quem está distante para ir atrás dele. Já vou preparar. É bonito, mas cansa pra caramba. Tá? É mais fácil quando o povo de Deus vem sozinho. Mas eu aprendi uma coisa com o pastor Tim Keller, que é o seguinte: o povo de Deus não é igual o cachorro, que você fala assim, e ele vem. É que nem ovelha. Ovelha é um bicho meio tolo. Quando Deus nos chama de ovelha, Ele não está elogiando você. Parece aquela coisinha bonitinha, peludinha, fofa, branquinha. Não. Ovelha é um bicho tolo. Se perde sozinho, fica perdido e não sabe voltar. Se não for o pastor ir atrás e trazer para o caminho, ela fica perdida. O Tim Keller cita uma história muito curiosa. Ele diz que ele estava assim, indo com a esposa, dirigindo nos campos lá da Grã-Bretanha, e ele via assim, alguns lugares com várias ovelhas, perto inclusive de despenhadeiros, assim, de lugares com quedas perigosas. E ele diz que o que mais lhe assustou é que de repente ele estava vendo uma ovelha assim, perto de um buraco. Ele falou, meu Deus! Aí ele via outra assim, caía. Aí ele disse assim, gente, é isso aí. Isso é ovelha. Ovelha não é gato. Você de costa, o bichinho cai de pé. Se vira. Você joga ele assim, ele cai direitinho. Ovelha não é gato. Crente também não é gato, é ovelha. Bicho complicado, tolo. Mas existe uma beleza nisso. Que é assim como o Senhor nos resgatou da nossa tolice, Ele quer que você incorpore a dinâmica de ir atrás do tolo. Missões significa ir atrás do tolo.
ir atrás do perdido. Não adianta você pensar em atrair. A ideia não é atrair, ele não vem sozinho. Você vai atrás dele. E você traz ele para junto de Cristo Jesus, o Supremo Pastor. Então, essa é a primeira coisa importante para a gente aprender. A dinâmica de incorporarmos o ir atrás do perdido, tá? É a mudança de dinâmica na história, na história da redenção, ser uma lição para a gente aprender como é que missões são feitas. Antes do que pensar em atrair as pessoas para a nossa igreja, é pensar em treinar pessoas que sabem viver fora, indo atrás do perdido. Sabem viver buscando, arrebanhando o perdido. Segunda coisa que eu quero destacar é a postura que a gente tem que ter quando a gente faz isso. Qual é a postura que a gente adota quando a gente vai fazer discípulos de todas as nações? E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Significa necessariamente adentrar espaços que você não está habituado. Não é? Se era estranho para os discípulos sair de Jerusalém e ir para os outros lugares, vai ser estranho para nós também. Fazer discípulos de todas as nações envolve necessariamente sair da sua zona de conforto, da cultura que você está habituado. E essa é uma das coisas interessantes que são efeitos do pecado. É um dos efeitos do pecado, tá? Lembra quando Babel foi construída, ou estava sendo construída? Deus castiga o projeto dos homens de juntos fazerem o seu nome grande, e de novo uma tentativa de se tornarem como Deus. Deus os castiga confundindo as línguas, os idiomas. Essa confusão vira uma grande maldição na história da humanidade. Pensa bem, muitas das nossas disputas, das nossas brigas, têm a ver com identidade cultural, que você não quer abrir mão, e muitas vezes não tolera do outro. Pensa no espírito nacionalista, que a gente poderia até admirar em alguns contextos, mas em outros é sinônimo de dizer o que é nosso e ninguém pode mudar. É um exclusivismo que não combina com o espírito do Evangelho. Mas lembra, muita gente foi treinada a uma política, uma mentalidade ideológica nacionalista. Nacionalista. Então, isso aqui é uma barreira grande a ser transposta, tá? É uma barreira grande a ser atravessada, a ser vencida. E a gente vai falar, perto do final da semana, um pouquinho sobre a maneira de Deus atravessar essa proposta. Primeiro porque Jesus Cristo se faz homem, e com isso lança o fundamento de alcançar a humanidade, mas além disso, ele envia o seu Espírito, que faz com que as barreiras linguísticas não sejam mais uma barreira. Pentecostes é um grande exemplo de que o Evangelho não seria detido por diferenças culturais. Legal isso, né? É uma reversão do que acontece em Babel. Se em Babel as línguas são confundidas, em Pentecostes elas não são mais barreiras. Existe uma unidade de mensagem. Os discípulos falam em outras línguas, as pessoas entendem e adoram esse Deus. Então, o que acontece na história bíblica é um exemplo para o que a gente tem que fazer, qual é a nossa postura. E eu levanto essa preocupação com postura, falando de contextualização, mas trazendo uma pergunta simples, mas que é bem, ao meu ver, ela é bem elucidativa. Quando a gente está preocupado em falar o Evangelho a pessoas diferentes de nós, a gente se preocupa mais em contextualizar ou em confrontar? Não precisa responder, pensa. Porque a sua resposta vai indicar muito do seu treinamento e da sua maneira de pensar. Como é que você foi ensinado na Escritura? Vou repetir a pergunta. Quando você comunica o Evangelho a outra pessoa, você está mais preocupado em contextualizar ou em confrontar? Presta atenção em como você aprendeu do seu pastor, da sua igreja, do seu professor, e como é que você tem ensinado outros. Eu acho que contextualizar ou confrontar são bons exemplos de polos que existem dentro da igreja. Algumas igrejas são bem preocupadas em fazer o possível para se adequar ao ouvinte, não é? Ele faz o possível, fala, meus irmãos, a gente precisa alcançar os perdidos, a gente precisa aqui, adaptar, Ele está preocupado, ele é zeloso por isso. E outras igrejas são muito preocupadas em serem fiéis à mensagem.
A gente tem que ser fiel à mensagem. Nada de ficar adaptando assim, né? Ser fiel, mano. Entendeu? Fiel. E o ponto é de fiel versus adaptável, é que a gente tem, normalmente, verdades misturadas com desequilíbrios. Eu não estou dizendo que a gente não deva se adaptar, e nem dizendo que a gente não deva ser fiel. É que um não exclui o outro. Tá? Um não exclui o outro. Ser desejoso de adaptar e tornar isso compreensível a outro, não exclui fidelidade. E fidelidade não deve excluir esse zelo por adaptação. O Evangelho precisa ser mostrado como uma notícia que satisfaz os nossos anseios mais profundos, ao mesmo tempo que corrige nossas leituras do mundo, nossa visão de mundo. Olha que interessante. Talvez não exista exemplo mais curioso de contextualização do que esse livro. Presta atenção. A Escritura é um perfeito exemplo de contextualização e confrontação. Por quê? Porque Deus acomodou a sua revelação a uma linguagem compreensível. Teólogos do passado, muito sabiamente, disseram que a Escritura é como se fosse linguagem de bebê. Deus não falou contigo no nível dele, você não ia pegar nenhuma frase. Ele falou contigo assim, em nível Gugu Dadá. Em linguagem simples. É claro que ele está falando de coisas sublimes, mas a Escritura, que você acha difícil de entender, e é mesmo, mas ainda assim ela é linguagem simples. Ela é uma linguagem adaptável. Ao mesmo tempo que ela nos parece difícil, qualquer pessoa, mesmo sem treinamento educacional formal, pode entender a mensagem do Evangelho. Porque ela é adaptável ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Por outro lado, ela vira a nossa vida de cabeça para baixo. Você começa a estudar esse livro e você fala assim, meu Deus do céu. Dá uma invertida, não é? Dá uma virada totalmente na sua vida. Então perceba que é possível, e a Escritura é um grande exemplo disso, de contextualizar ao mesmo tempo que confrontar, isto é, corrigir seus erros, suas falhas. Eu quero dar um exemplo aqui de como é que a gente pode falar de contextualização dentro de missões transculturais, mas que valem para o nosso dia a dia também, para o seu testemunho. O que eu quero dizer, em outras palavras, é o que eu acho que um missionário teria que fazer quando ele vai a uma outra cultura. Mas o que eu vou dizer não se aplica só ao missionário a outra cultura. Se aplica a você a saindo da sua zona de conforto, do seu ambiente no qual você está acostumado e conversando com pessoas fora dele. Tá? Então os princípios são válidos para todos. Mas eu vou falar numa linguagem de quem vai para uma outra cultura. Você vai entender. Então eu quero falar de 5 caminhos. E depois da mensagem, eu vou mostrar a vocês, eu trouxe alguns exemplares do livro que eu acabei de lançar, e lá tem um capítulo que trata dessas coisas que eu estou falando agora. Tá? Então, 5 caminhos para a gente falar de missões transculturais. Veja só. Primeiro, precisamos reconhecer a inevitabilidade da contextualização. Então, o primeiro ponto é, a gente precisa reconhecer que contextualizar é algo inevitável. Você vai dizer, como assim? É o seguinte, é verdade que esse evangelho, ele é transcultural. Isto é, ele é capaz de atravessar barreiras culturais e transformar pessoas em diferentes culturas. Isso é verdade. Mas quando a gente apresenta esse evangelho, inevitavelmente a gente apresenta segundo a nossa própria cultura. Não dá para você fazer uma apresentação neutra disso, não existe. Você apresenta como alguém que foi criada, ou criado, no final do século XX, alguns de vocês já no início do XXI, já, os jovens aqui. Mas a maioria no final do século XX, início do XXI, com uma certa cultura brasileira por trás, com costumes familiares, com maneira da igreja adorar ao Senhor e ensinar a Bíblia. Tudo isso moldou você. Você estando consciente ou não, isso moldou você. Então, falar de forma contextualizada é inevitável. Por que é importante esse primeiro ponto? Porque se é inevitável, então quanto melhor eu conheço a minha cultura, mais consciente eu me torno da minha própria cosmovisão. Porque isso vai me ajudar, inclusive, a corrigir certas coisas. Antes do que dizer, esse é o único jeito de fazer, eu tenho que lembrar que esse é o meu jeito de fazer.
quando a gente não está consciente disso, a gente se torna mais intransigente. Não tem outro jeito de fazer. Como assim? A gente se torna mais intransigente, porque a gente não está cônscio de que essa é a nossa expressão cultural. Essa é a nossa maneira de apresentar o Evangelho e falar de vida cristã. Então a primeira coisa é entender que todos nós somos frutos de uma cultura, de uma criação, de um jeito de expressar vida cristã. E se a gente não está consciente disso, nós vamos impor a outros coisas que não precisam ser impostas. Veja, eu não estou falando de mandamentos explícitos. Eu não estou falando assim, quer dizer que a gente não pode chegar agora e dizer para o outro, não terás outros deuses diante de mim? É claro que tem que dizer. A Bíblia é explícita em dizer que a gente não deve adorar outros deuses além do Senhor. Mas o que significa adorar outros deuses? Talvez a gente tenha percepções diferentes, entendeu? Se a gente fosse falar de honrar pai e mãe, como é que a gente honra pai e mãe? E como é que numa cultura ela expressa de uma forma, numa cultura de outra forma? Então, a maneira como a gente fala de mandamentos bíblicos, de ordenanças bíblicas, expressam muito da nossa cultura. E a gente precisa estar cônscio disso. É o primeiro ponto. Segundo ponto, precisamos discernir as idolatrias e as verdades de cada cultura. Todas as culturas têm idolatrias e têm verdades. Isto é, todas elas têm algum ponto cego e todas elas têm alguma coisa que seja a expressão da verdade de Deus. Claro que eu não estou dizendo que elas têm na mesma medida. É claro que algumas podem ser mais manchadas por paganismos, por mentiras, é verdade. Mas não é verdade que nenhuma cultura é isenta de verdade, não tem a verdade, é só mentira. Não é verdade. Tá? Não é bom que a gente assuma esse pressuposto. Sabe por quê? Se a gente assumir esse pressuposto, a gente vai repetir o erro de missionários do passado, que vieram com culturas e impuseram suas culturas como se fossem melhores do que outras. Hoje a gente faz o inverso. A gente admira algumas culturas de fora do Brasil e diz assim, país bom é aquele lá. Ó. A gente faz o inverso. Por quê? Porque a gente só enxerga as verdades de uma cultura, a gente não enxerga as idolatrias de lá. Então quando um brasileiro brilha os olhos quando ele fala do país onde ele gostaria de morar, é porque ele não enxergou as idolatrias de lá. Ele só enxergou as coisas boas. Tá? Quando ele fica encantado com essa possibilidade, é porque está brilhando nos olhinhos dele assim as verdades. Mas não as idolatrias. Ele não enxergou as idolatrias. Então ele está cegado por isso. Quando a gente é cônscio do projeto de ir às nações e levar o evangelho, nós temos que discernir idolatrias e verdades. Então a gente precisa tanto reconhecer isso de outras como das nossas. Tá? Da nossa cultura. A gente tem que dizer assim, eu fui criado assim, assim, assim em casa e eu tenho aprendido que isso é bom. É muito bom. Mas eu também tive essa criação e isso não é bom. Eu achava que era, até Deus abrir meus olhos. Então eu não quero impor isso a outros, achando que essa é a maneira de fazê-lo. É bom que a gente tenha consciência disso, sobre o que a gente carrega, tá? Terceiro ponto. Precisamos dispor de um espírito abnegado ao adentrar outra cultura. Você lembra daquele texto? Eu vou repetir para quem está anotando. Precisamos dispor de um espírito abnegado ao adentrar outra cultura. Tá? O que é esse espírito abnegado? Lembra aquele texto de 1 Coríntios 9, que Paulo fala assim, me fiz judeu para com os judeus, gentil para com os gentios, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo está querendo dizer que quando você prega o evangelho, uma coisa importante que tem que acontecer é que você acaba necessariamente se anulando. Quando você é um bom missionário, você se anula em prol do evangelho. Você abandona elementos secundários de sua identidade. Os seus gostos, suas práticas culturais, seus interesses. Essas coisas são secundárias. Por quê? Porque o evangelho é a bela expressão de alguém em forma de Deus, assumindo forma humana, a fim de ganhar você. Ele deixa os seus confortos, ele deixa a sua posição de honra para se tornar servo. Então, quando a gente prega o evangelho, a gente precisa aprender a imitar a postura do nosso Salvador. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É esse sentimento de que quando eu vou até outra pessoa, eu não trago o meu jeito de ser e goste de mim
ou não, eu serei sempre assim. Existe um aspecto muito bonito do cristianismo que é, não importa o que eu sou, o que eu gosto, importa aquele a quem eu sirvo. Por isso que eu sou capaz de anular o que eu gosto e sou. Eu aprendi uma ilustração, eu contei isso no Palavra da Vida há um ano e meio atrás, quando eu estava falando sobre cosmovisão. Eu contei um exemplo que me marcou muito, do livro da Nancy Pearcey, chamado Verdade Absoluta. Ela fala da diferença de mentalidade entre um imigrante e um missionário. Muito legal a ilustração dela. Ela fala assim, o imigrante é aquele que vai para um outro país, por causa de trabalho ou refugiado, não importa a razão, mas ele aprende a viver em duas culturas. Quando ele está fora trabalhando, ele aprende a cultura do povo onde ele está, aprende a língua onde ele está, mais ou menos. Às vezes não fala muito bem, mas ele se vira, não é? Para poder trabalhar, para ganhar o dinheirinho dele e tal. Quando ele volta para casa, aí ele volta para a sua cultura. Aí ele faz comida do jeito que ele gosta, ele assiste TV do país dele, ele faz as coisas próprias da sua cultura. Ele quer preservar a sua cultura. Então ele vive em dois mundos. Ele vive uma vida dicotomizada. Ele é alguém que vai para outro país para obter o que lá tem de bom, mas ele não quer deixar a sua identidade aqui. Então ele tem muita dificuldade de se adaptar. O imigrante é o eterno deslocado. Que ele saiu do país dele, mas ele não se adaptou ao país onde ele está. Ele é o eterno deslocado. O missionário é diferente. Quando ele faz missões adequadamente, ele chega num lugar e ele se anula a fim de ganhar os daquele lugar. É por isso que a ideia não é ter a minha comidinha, assistir o meu futebolzinho, fazer o nosso churrasquinho lá em casa. A ideia não é essa. Se eu estou numa cultura em que essas coisas são estranhas, então eu anulo os meus gostos, os meus interesses. Porque o meu desejo é ganhar os que lá estão. Então eu anulo essas coisas secundárias e eu deixo ficar apenas a minha identidade em Cristo. É isso que é primário. É nesse sentido que contextualização é uma expressão de humildade. É deixar a nossa posição a fim de se tornar servo, que nem o Salvador fez. Tá? E é isso que a gente tem que aprender. Eu anulo as minhas liberdades. Mas pastor, eu não posso ter o meu churrasquinho? Eu não posso ter o meu jeito de ser? Você pode. Mas a beleza do evangelho é, mesmo podendo, você abre mão, a fim de ganhar as pessoas. Isso é dispor de um espírito abnegado ao adentrar outra cultura. Quarto ponto, precisamos traduzir atentando às peculiaridades de cada cultura. Precisamos traduzir atentando às peculiaridades de cada cultura. O que é traduzir? Traduzir significa, eu preciso aprender a falar de um jeito em que as pessoas me ouvem e entendem. Né? Então, alguns de nós são tão treinados a usar uma certa linguagem que você tem dificuldade de conversar com outros adaptando a linguagem. E eu não estou falando aqui de ter português rebuscado, nem muito estudo, não tem nada a ver. Tem a ver com sensibilidade mesmo. É assim, tem certas coisas que a gente diz na igreja que falado fora são estranhas, muito estranhas, porque elas não significam muita coisa. Tem coisas que são óbvias para você. Imagina você chegar para alguém e falar assim, gente, ó, sabe o que eu acho espetacular de domingo? Eu aprendi sobre a propiciação dos meus pecados. Né? Você sabe que isso seria estranho. Isso não comunicaria praticamente nada a qualquer pessoa, mesmo estudada nos dias de hoje. Mas a Bíblia tem algumas palavras, alguns conceitos que precisam ser ditos, só que de forma traduzida. O apóstolo Paulo fez isso de uma maneira muito bonita lá no Areópago. Quando ele estava pregando na sinagoga, ele citava o Antigo Testamento. Ele falava, como diz o profeta Isaías, como diz o profeta tal, né? Moisés já dizia assim. Quando ele vai falar nas praças de Atenas e depois no Areópago, ele não cita profeta nenhuma vez. Até o conceito de profeta provavelmente seria estranhíssimo. Prova disso é que a mensagem dele era tão estranha que quando ele começou a pregar, eles achavam que Paulo pregava dois deuses, Jesus e a ressurreição. Anastasis, a palavra para ressurreição, é uma palavra feminina. Eles ouviram Jesus, Deus masculino, Anastasis, deusa feminina. Quer dizer, é uma cultura tão estranha que ele fala assim, quem é esse tagarela que fala de estranhos deuses? Porque ele pregava Jesus e a ressurreição. Estranhos deuses. Quer dizer, pensa numa mensagem esquisita para esse povo. Aí o que Paulo faz? Ele vai para o Areópago e ele explica de um jeito compreensível. Tanto é que no final, eles são tão ofendidos pela explicação que eles expulsam ele do Areópago. Porque ele traduziu. Teve quem creu. Mas ele traduziu. Ele soube falar de um jeito que eles entendiam. Ele até citou poeta deles. Como os vossos poetas têm dito. E aí ele cita.
Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Comunicar de forma que as pessoas entendam, traduzir conceitos, para que fique claro. Quinto e último ponto. Precisamos confrontar as idolatrias culturais com o escândalo da cruz. Ao mesmo tempo que Paulo no Areópago, vou repetir, precisamos confrontar as idolatrias culturais com o escândalo da cruz. Ao mesmo tempo que Paulo está traduzindo, ele não está só traduzindo para amaciar o povo, ele está confrontando. Duas formas nos quais o apóstolo Paulo está confrontando. A primeira eu já falei numa palestra anterior aqui no PV, há um tempo. Eu disse assim, chama a minha atenção que o apóstolo Paulo fale para filósofos atenienses e ele toque 2 vezes no seu discurso, que é bastante, porque o discurso é pequeno, em ignorância. Chamar filósofo de ignorante, você acha que vai dar no quê? Você está mexendo no brio, no orgulho de quem é filósofo, tá? Mas ele está confrontando as idolatrias deles. Eles achavam que eles sabiam muito, sabiam nada. Eles tinham até altar a Deus desconhecido, né? A outra coisa, e essa aqui é muito bacana, e eu tirei do livro do pastor Tim Keller, que eu recomendei ontem, aquele Igreja Centrada, ele fala assim, que eles acreditam, ele fala de um Deus que criou todas as coisas, e que não pode ser servido por homens, mas eles fazem os deuses. O que, no versículo 29 de Atos 17, o que isso significa? Paulo expõe a falácia da religião deles. Como é que vocês servem alguém que foi feito por vocês? Como é que vocês se submetem a quem é menor do que vocês, porque foram vocês que fizeram ele? Já pensou na tolice da sua religiosidade? Você fez esses deuses. E agora você se coloca debaixo deles. Então, isso é expor a idolatria cultural, confrontar, mostrar as inconsistências. Eu gosto muito de uma expressão que o antigo pensador, teólogo chamado Francis Schaeffer falava. Ele disse assim, quando a gente testemunha de Cristo, quando a gente evangeliza e mostra as inconsistências do pensamento do outro, é como se tirasse o telhado. Imagina você ir para casa para se proteger de um temporal como o de ontem, ou pior, e tirassem o telhado. Tirou o telhado, acabou. Você não tem mais o que fazer. Você vai para um lugar que tem telhado para refúgio, mas tirar o telhado é deixar alguém vendido. Deixar essa pessoa sem defesa. Quando a gente expõe as idolatrias culturais, a gente faz isso, a gente tira o telhado. Eu vou terminar, e não vou para o terceiro ponto, que a gente vai falar dele amanhã, mas eu quero concluir com a importância da gente... o que significa esse confrontar e contextualizar, entrando em outras culturas. O que eu quero colocar aqui é a importância do evangelho se comunicar às outras culturas por causa de Cristo e de que assim como o evangelho ensina e tem expressões diferentes em várias culturas, existem pontos que unem culturas. Isto é, existem pontos de expressão do evangelho que a gente pode unir. Nós podemos cantar músicas cantadas em outras culturas. E essa é uma coisa muito bonita que une cristãos de diferentes culturas. E a gente não deveria menosprezar isso. Inclusive, existe um espírito em alguns círculos no Brasil que não é bom. E, na minha opinião, é fruto de uma ideologia nacionalista má. Que é assim, brasileiro tinha que fazer teologia brasileira. Brasileiro só tinha que cantar música brasileira. Esse nacionalismo gosta de uma exclusividade que não combina com o evangelho. Gosta de uma identidade que não combina com o evangelho. Inclusive, o meu ponto aqui é que a gente compreenda que essa unidade não deve ser minimizada. Não significa que todo mundo é uniforme. Nós somos diferentes. Mas uma das belezas da Igreja de Cristo é que, sendo diferentes, nós aprendemos a fazer coisas juntos. Igreja não é um lugar para a gente juntar as pessoas que se parecem. É o contrário. Igreja precisa juntar as pessoas que não se parecem, mas que surpreendem o mundo porque se chamam de irmãos. Então a igreja não é um lugar só para a classe média. Eu não tenho que plantar a igreja só para a classe pobre. Eu não tenho que plantar a igreja só para jovens. Eu não tenho que plantar a igreja só de liturgia contemporânea. A ideia não é uniformizar. O mundo faz isso. O mundo tem tribos. Nós não somos uma tribo. Nós somos várias tribos.
O mundo não sabe o que é isso. O mundo não sabe o que é isso. Gente distinta se unindo por causa daquilo que nos conecta. E não se uniformizando, isto é, respeitando diferenças uns dos outros. Essa é a beleza do Evangelho, atravessando culturas e conectando culturas. Então, quando fala, ide fazer discípulos de todas as nações, eu queria que você pensasse nessas duas coisas. Eu não entrei na terceira, mas a terceira a gente vai falar amanhã. Você pensasse primeiro em, eu preciso incorporar a dinâmica de ir atrás do perdido, porque o Senhor Jesus incorporou isso de uma maneira perfeita, e agora como imitador de Cristo eu vou atrás do perdido, não é? Atrás da ovelha tola, como eu falei. E em segundo lugar, que quando eu faço isso, eu não faço com a minha identidade muito convicta e imexível. Pelo contrário, eu me anulo a fim de ganhar as pessoas. Eu abro mão das coisas que são peculiares a mim, mas que não são fundamentais à minha identidade. Eu abro mão disso, a fim de ganhar as pessoas. Eu mudo hábitos, eu mudo costumes, eu mudo gostos, se necessário for, a fim de ganhar as pessoas. É isso que Cristo queria dos seus discípulos. Foi o que ele fez. Imagina as vezes em que ele gerou desconforto, trazendo meretriz para ouvir o mesmo evangelho que os da igreja. Ele trouxe desconforto. Ele fazia com que cobradores de impostos, publicanos, que eram tão odiados por serem traidores da sua nação, odiados por serem injustos no cobrar impostos, por serem gananciosos, por ficarem ricos à custa dos outros. E ele tomou essa gente e botou no banco sentado para ouvir a mesma palavra dele. Ele causou desconforto. Por quê? Exatamente para mostrar que igreja é um lugar onde nós temos uniformidade. São vários povos se tornando uma nação, se tornando um só povo. Eu termino com uma palavra muito bonita que eu aprendi do pastor John Piper. No livro dele sobre missões, ele fala assim, em Apocalipse 21, fala que os povos de Deus serão reunidos e adorarão o Senhor. Os povos, olha que legal. É uma dica que está no finalzinho da Escritura para dizer que nós vamos continuar com nossas peculiaridades. Mas o que conta não é a nossa diferença. O que conta é que mesmo com as nossas diferenças, nós ainda assim somos uma só família. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso, sobre a importância de você perder a sua vida a fim de ganhar outros. Anular suas identidades e seus gostos a fim de você trazer pessoas para conhecer a Cristo. Eu acho que essa é a maneira bonita. Eu termino com uma aplicação. É assim, ó. Se é mais fácil a gente convidar para jantar, para evangelizar, para testemunhar aqueles que combinam conosco, experimente um dia convidar quem não combina nada com você. Está aí um dos momentos mais especiais de você mostrar o que é o Evangelho. Eu gosto demais da história da Rosaria Butterfield. A Rosaria Butterfield era uma lésbica ativista, professora universitária, que foi ganha por um casal de velhinhos muito conservadores. Por quê? Porque esse casal de velhinhos convidou quem era diferente deles. Esse casal de velhinhos, ó, tira o chapéu para eles. Eles convidaram quem era muito diferente deles. E ganharam quem era diferente deles. E se tornaram pais espirituais de quem era muito diferente deles. Vamos orar. Pai do céu, nós somos comissionados a atravessarmos barreiras, a não ficarmos parados onde nós estamos, mas de irmos atrás do perdido. Um dia o Senhor fez isso conosco. O Senhor teve tanta compaixão. Alguns de nós aqui têm histórias lindas para contar, Senhor, de como estavam totalmente perdidos nessa vida e foram buscados por Ti. Portanto, não deixa que essa história caia por terra e não produza uma postura missionária. Pelo contrário,
Faz de nós gente disposta a ir atrás do perdido. Faz de nós gente disposta a fazer como Cristo fez, que deixou a sua posição de conforto para assumir uma posição humilhada, a fim de ganhar pessoas. Ensina-nos a imitar a postura dos apóstolos, em especial do apóstolo Paulo, que se fazia judeu para com judeus, gentio para com gentios, a fim de ganhá-los. E ao fazer isso, Senhor, ensina-nos a adaptar o que precisa ser adaptado, de forma humilde, mas não termos o medo de confrontarmos pecados e idolatrias culturais. Ensina-nos a fazer isso com temor e tremor. Desperta o teu povo nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.